Fala Santista, esse é o canal Mundo dos Santos. E nesse vídeo nós vamos falar sobre essa semana de treinamento do Peixe e olha, o Vojvoda conseguiu impor bastante coisa, hein? Nós vamos falar para você qual é a estratégia usada pelo técnico argentino para mudar a cara do Santos nesse momento, a partir de agora, né, no Campeonato Brasileiro. E vamos também falar para você a respeito de William Arão. Será que ele tem condições de jogo? Por que ele estava irritado com a diretoria e principalmente com o departamento médico do clube? Vamos conversar sobre isso a partir de agora. Bem, essa primeira semana de trabalho aí, livre, né, para o técnico do Peixe tem sido bastante elogiada pelos jogadores. Inclusive o próprio Zé Rafael, ele deu uma entrevista à Santos TV e comentou a respeito dessa semana livre de treinamentos, onde o Vojvoda tem tentado passar ao elenco quais são os seus métodos de trabalho, né? Porque, inclusive foi um comentário feito pelo próprio Zé Rafael, na primeira semana que o Vojvoda teve ali com o elenco, antes do jogo contra o Fluminense, ele focou apenas na partida. Então a gente vê que ele não conseguiu trabalhar ali as suas ideias de jogo, foi apenas focado no Fluminense. Então ele focou apenas o treinamento para aquele jogo. Nesta primeira semana livre, ele tem tentado passar ao elenco quais são as suas ideias de jogo. Então tentando fazer com que os jogadores do Santos joguem um pouco mais aproximados, né? O Santos, que era um time muito espaçado enquanto o Kleber Xavier era o treinador, agora o Vojvoda tem tentado fazer com que o Santos jogue um pouco mais aproximado, os jogadores estejam mais próximos ali, até mesmo para criar novas oportunidades ou criar oportunidades de ataque, né? Sendo que o Santos é um clube que vem sofrendo muito no Campeonato Brasileiro porque não consegue marcar gols. Então ele vem trabalhando muito nisso. Ao longo da semana também, o Santos trabalhou em mais de um período, ou seja, tiveram ali alguns dias em que o Santos teve 2 períodos de treinamento, pela manhã e na parte da tarde. E isso é bastante interessante porque o Santos precisa, sim, de muita intensidade, precisa ser um time mais ativo em campo. Uma coisa que a gente vinha reparando no Santos, né, ao longo dos jogos, era que o Santos era um time muito pesado, muito cansado, não tinha intensidade, não era um time elétrico, né? O Santos precisa ser esse time mais intenso. Sofreu uma falta, por exemplo, pega a bola, coloca a bola para cobrar a falta com velocidade, com rapidez. O Santos precisa ser esse time. E é isso que o Vojvoda tem exigido nos treinamentos. Inclusive, ele tem testado o Santos em várias formações diferentes. Ao longo da semana, ele testou o Santos no 4-4-2. Há quanto tempo a gente não vê o Santos jogando com 4 homens no meio de campo? Isso ajuda muito o Santos, porque faz com que o time, né, tenha mais jogadores à disposição ali no meio de campo, onde é criadas jogadas e é onde os jogadores têm a possibilidade de voltar para marcar. Então, é interessante o Santos testar, né, o Vojvoda conseguir testar essa outra formação que há muito tempo o Santos não consegue colocar em campo. Outra coisa que ele também tem testado é o Santos com 3 zagueiros. E um bastidor aqui é de que o Zé Ivaldo, que vinha escanteado aí, principalmente porque o Kleber Xavier não tinha confiança no zagueiro, o Zé Ivaldo tem ganhado a confiança do Vojvoda. O Vojvoda tem gostado de ver ele nos treinamentos, gostou muito da partida dele contra o Fluminense e tem dado oportunidades ao zagueiro. Inclusive ele pediu à diretoria do Santos para que ele possa ter a liberdade de colocar ele sem pensar aí se o Santos tem 5, 4, 3 partidas para comprar de fato o zagueiro. Então o Zé Ivaldo tem ganhado espaço com o treinador argentino. Outro jogador que retornou de lesão e também está sendo testado ao longo das semanas é o João Basso. O João Basso estava lesionado, vai ficar à disposição para a partida aí contra o Atlético Mineiro e também tem sido testado ao longo da semana. Outra coisa interessante que o Vojvoda tem feito, ele tem trazido os jovens do Sub-20 para treinarem com o profissional. Inclusive, ontem, na partida de ontem do Santos contra a Portuguesa Santista pelo Campeonato Paulista Sub-20, mesmo após um dia aí de jogo, ele chamou os meninos do Sub-20 para estarem mais próximos do profissional. Isso é legal também, viu? Porque faz com que os meninos das categorias de base se sintam importantes. Então isso também é bastante interessante. E, na minha visão, a principal coisa é essa, colocar os jogadores para trabalhar. O Santos precisa de intensidade, o Santos precisa ser um time que tenha fome de bola, não é isso que a gente vê no Santos hoje, e a gente precisa que o Vojvoda consiga impor esse modo de trabalho dele. Precisa sim que o Santos seja um time mais compacto, os jogadores estejam mais próximos. Você vê que o Santos é um time que quando um está com a bola no pé, os outros jogadores todos ficam marcados e não tem nenhuma movimentação, que o Vojvoda consiga impor isso também, porque o Fortaleza dele era uma equipe que se movimentava bastante, os jogadores não ficavam estáticos, né? Isso é muito importante, espero que ele consiga impor isso ao longo dessa semana. Na próxima semana, a semana que vai se iniciar, né? Domingo eles terão folga,
Na segunda-feira voltam aos treinamentos e aí a gente deve ver o Vojvoda trabalhando mais focado no Atlético Mineiro, né? Essa semana foi focado nas ideias de jogo do treinador argentino e a partir da semana que vem deve ser focado no jogo contra o Galo. O Galo que deve estrear o Sampaoli, técnico argentino Sampaoli foi contratado pelo Galo e vai estrear logo contra o Santos, né? Logo nessa partida o Sampaoli vai estrear contra o Peixe. Então espero que o Santos consiga ter uma boa preparação, consiga entender as ideias do Vojvoda e os jogadores consigam executar isso, né? Que eles possam conseguir executar isso em campo e fazer com que o Santos saia dessa situação incômoda. Hoje é o primeiro time fora da zona com a mesma pontuação do Vitória, que é o primeiro time na zona de rebaixamento. Então o Santos precisa se recuperar e eu confio muito no trabalho do técnico Vojvoda. Quero saber de você o que você acha do treinador argentino. Você acha aí se ele tem condições de tirar o Santos dessa? Você acredita que ele é um treinador capaz disso? Então escreva aí nos comentários, tá bom? Antes da gente encerrar o vídeo, eu quero falar para você a respeito de William Arão. Ele é um dos poucos jogadores que não está à disposição para os treinamentos ao longo dessa semana, né? O Alexis Duarte, que foi contratado pelo Santos, e o Rincon estão com as suas seleções, Alexis Duarte com o Paraguai e o Rincon com a Venezuela, e o William Arão é um jogador que não está à disposição também. Mas ele, por conta da lesão, que a gente já sabe muito bem, desde quando ele chegou, ele tem apresentado este problema na sua panturrilha. É um edema, ou seja, não é uma lesão de fato que tem tirado o jogador, mas é um incômodo. E ele, quando corre, quando faz algum esforço físico, sente este incômodo na panturrilha. O Alexandre Matos, na entrevista que ele concedeu na semana passada, ele comentou, né, de que o próprio jogador estava incomodado. O jogador se incomodou com o departamento médico do Santos, porque ele reclamou que o departamento médico do Santos liberou ele de forma inadequada e tudo mais. Isso fez com que o jogador ficasse incomodado, procurasse um preparador físico, né, e um fisiologista fora do clube, e isso irritou também o Santos. Aí, depois de muitas discussões, conversas ali, eles conseguiram entrar num consenso. Hoje, o Santos vem trabalhando para que ele se recupere, mas até o momento tem sido uma incógnita, né? Será que ele vai ter condições de atuar contra o Atlético Mineiro? Muitos dizem que sim, mas há quem tenha dúvidas, inclusive o Vojvoda não sabe se de fato poderá contar com este volante. O Santos, neste momento, não se preocupa em buscar um jogador para a posição porque confia na recuperação do Arão e confia de que ele terá condições de atuar e ser o titular da equipe. É por isso que o Santos, neste momento, entende que não é interessante buscar um jogador no mercado para a posição de primeiro volante. O Santos espera para ver se o Arão terá condições ou não. Olha, sendo bem sincero, para fazer uma análise aqui do Arão, né, eu entendo que o Arão ele é um jogador que já mostrou condições técnicas, é um cara que tem sim uma certa qualidade, mas pelo salário que ele ganha, que não é pouco, pela expectativa que a torcida tinha neste jogador, eu entendo que o Arão ele precisa mostrar mais. Eu sei que não é culpa dele, eu sei que ninguém quer ficar machucado, eu sei que ninguém quer ficar fora aí da sua profissão, né, de exercer a sua profissão, mas a gente precisa que ele esteja à disposição logo. O Santos precisa de jogador para a posição, é uma posição carente do Santos, e ele é um cara que tem um currículo vencedor, né, tem um currículo campeão. Então, seria importante a gente ver o Arão em campo, e eu espero que ele consiga se recuperar de fato, porque senão fica difícil a gente defender a manutenção ou a permanência deste jogador no elenco, não é? Quero saber a sua opinião aí sobre Arão. Você acha que ele tem condições de permanecer no Peixe? Ou, na sua opinião, o Santos deve rever este contrato com o jogador? Deixe aí nos comentários também a sua opinião, tá bom? Este é o canal Mundo dos Santos, hein? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações a cada vídeo novo aqui no canal. Nós estamos aqui todos os dias trazendo atualizações, notícias, informações e opiniões a respeito do Santos Futebol Clube, tá bom? Então se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like neste vídeo e o seu hype também. Tudo isso ajuda muito o nosso canal. É um canal novo, tem pouco mais de 4 meses aqui, mas graças a vocês tem crescido muito. Eu só agradeço a todos aqueles que estão presentes aqui, todos os vídeos, todos os dias, comentando, curtindo o vídeo, compartilhando com outros santistas. Olha, muito obrigado a vocês, tá bom? Um abraço, amanhã estaremos de volta com mais um vídeo aqui no canal Mundo dos Santos.